Bom, eu sou o Richard. Eu sou a Duda. E eu sou o Lucas. E para começar o vídeo de hoje, vamos conhecer nossos participantes. Pode entrar. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Se apresentem, por favor. Boa tarde, eu sou o Cauã Kazui. Eu sou o Gustavo, mais conhecido como Bololô também. Oi, eu sou a Bela. Boa tarde, eu sou o Lucas. E eu sou o João Lucas. Então, para começar, como vocês já falaram o nome de vocês, vou pedir a idade, de novo, de cada um. E qual é o contato que vocês têm com a leitura? Eu tenho 18 anos, leio casualmente, de vez em quando ali, mas bem pouco. Eu tenho 17 anos, vou fazer 18 agora nessa semana. E eu não gosto muito de ler, mas como esse livro era sobre Goiás, sobre a história de onde a gente mora, esse foi um dos poucos livros que eu li. Bom, eu tenho 18 anos, eu gosto bastante de ler, já li muitos livros. Eu gosto de livros longos e que tenham muito drama. Eu tenho 18 anos também. Eu já leio assim no máximo, estourando uns 3 livros por ano. Eu gosto bastante de livros de romance, mas eu também pego um livro e começo a ler no mês, aí eu pego, dou uma picadinha, começo a ler no outro mês. Então não sou tão fã de livros assim, mas eu leio. E a história do tronco do livro me intrigou bastante, justamente como o Gustavo falou, sobre a história do nosso estado, da nossa cidade também. Eu tenho 17 anos e eu não tenho muito contato com a literatura. Esse foi um dos poucos livros que eu li na minha vida. E é só isso. Certo, vamos lá para a próxima pergunta então. E vou fazer uma pergunta bem básica para vocês. Qual ano o livro foi publicado e qual o autor? O livro foi publicado em 1956 pelo, se eu não me engano, foi Bernardo Ellis. Aqui não tem muito o que mudar na resposta dele, foi publicado em 1956 e escrito pelo Bernardo Ellis. O livro foi publicado em 1956 e foi escrito pelo autor Bernardo Ellis. O livro foi publicado em 1956 pelo autor e escritor Bernardo Ellis. O livro foi publicado em 1956 pelo autor Bernardo Ellis. O que você mais gostou no livro? A parte que eu mais gostei do livro foi como ele fala sobre o coronelismo, né, o autoritarismo, abrange ali como que quem tem poder consegue fazer tudo e não sofre com as consequências dos seus atos. Bom, a parte que eu mais gostei foi a crítica em si, falando sobre o coronelismo e tudo mais, falando que como fala sobre Goiás, é bom saber que isso aconteceu próximo da gente, não é uma coisa distante, e foi mais disso que eu gostei mesmo. Bom, eu gostei muito dos plots que tiveram muitos plots e da trama toda, né? Tipo, fala muito sobre a região do Goiás, a região que eu vivo. Eu nunca tinha lido um livro sobre o lugar que eu moro. E conhecer esse livro foi muito legal. Gostei da história toda, gente. Então eu acho que a parte que mais me intrigou na história toda, não só pela questão do coronelismo, que é uma coisa que acontecia bastante antigamente, mas também a relação entre os personagens, de como teve um final e de como isso resultou no final. Tipo, não teve um final totalmente assim, mas também não teve um contexto, uma história reta. Não seguiu uma linha cronológica totalmente certa. Bom, além dele explicar como ocorreu o coronelismo e também como ele ocorreu muito próximo da gente, né, no interior do Goiás, eu também achei que um livro muito dramático como a Bela falou, vários plot twists, e isso me intrigou, né? Como eu leio pouco, eu achei muito interessante esse livro. Bom, a gente já tem o nosso voto aqui. A gente vai no... Você quer falar? Bom, vamos voltar aqui um de cada vez, né? Foi bem difícil analisar, acho que vocês deram explicações bem rasas sobre o conteúdo, até porque a pergunta também não era muito exploradora, ela não trazia muito conhecimento sobre o livro em si. Então, como foi algo muito raso, a gente vai no que a gente menos sentiu confiança, e meu voto vai no Gustavo Bololô. Então, eu também acho tudo que o Richard falou, né? Eu acho que foi uma explicação bem rasa que vocês deram, alguns ali copiou os outros também na explicação. E... certo. E aí eu também vou no Bololô. Assim, também é a primeira rodada, né, gente? A gente tem que ter uma rodada pra tirar alguém.
entendeu? A gente tem que tirar uma pessoa, e eu acho que a pessoa que, assim, passou um pouco mais, assim... A minha questão foi que o Bololô, ele foi um dos únicos que repetiu muito sobre o Goiás. Então eu acho que ele pode ter lido uma resenha na internet que era sobre o Goiás, e como a gente mora no Goiás, falou, nossa, vou falar do Goiás, parece que eu sei muito. Então meu voto também vai ser no Bololô. Muito obrigado, viu, Bololô? Agora vamos pro segundo round. Eu vou pedir para começar agora de cá do João Lucas. Vou pedir para ele começar falando, cara, qual que é o contexto histórico, onde se passa a história do livro? O contexto se passa no interior de Goiás, ali em Cocalzinho, e se passa muito numa vila. O livro se passa na cidade de Corumbá, no interior de Goiás. A história do livro se passa na Vila do Duro, em Goiás, no interior de Goiás. O local onde essa história se passa é bem numa região do interior, se eu não me engano é em Teresina, alguma coisa assim. Eu acho que a gente já pode ir direto pra votação, tá? Meu voto com base na resposta, porque não foi o que realmente era esperado. Meu voto vai no Lucas. Então, quando eu ouvi a resposta do João Lucas, eu pensei, putz, uma boa opção. Mas depois que eu ouvi a do Lucas, não vai ter como, vai ter que ser no Lucas. Meu voto também é em você, Lucas. Então, muito obrigado, viu? Bom, gente, agora vamos para a terceira rodada, né? Vamos começar a terceira rodada. E, bom, vou fazer uma pergunta um pouco mais inserida dentro do contexto do livro. E eu quero que vocês me respondam qual personagem vocês mais gostaram e o porquê gostaram desse personagem. Por que ele é bem desenvolvido, por que vocês gostaram dele. Bom, acho que essa terceira rodada foi complicada. Acho que não deu pra tirar alguém, acho que a gente tá bastante em dúvida. Tem alguns outros indícios que deram de tirar algumas outras pessoas, mas assim, não é algo concreto ainda, então a gente vai aguardar um pouco ainda e a gente vai continuar pra quarta rodada com os mesmos participantes pra ver se a gente consegue arrancar alguma coisa a mais. Todo mundo de acordo aqui? De acordo? Certo? Então vamos lá, quarta rodada, pessoal. Você quer fazer essa pergunta, Dudu? Pode fazer. Bom, no contexto do livro, ele critica ali alguma coisa, né? O livro em si, isso, o livro em si critica um fato ali mesmo. O que é que ele critica? Pode começar pela Bela. O livro, ele faz uma crítica bastante sobre o coronelismo, né? Porque o livro, ele foi escrito, a história do livro em si passa durante a Primeira República. Então, fala ali muito sobre coronelismo, fala sobre a violência em si e como que era o sistema político da época, as corrupções, as fraudes. Próximo, por favor. Então, como a Bela falou, né, o contexto do livro ali, ele vai criticar muito esse autoritarismo, o coronelismo, vai falar muito sobre como quem tem poder consegue escapar de tudo, por causa que tem dinheiro, né, tem influência, e o povo não tem muito o que fazer contra aquilo, principalmente no interior, porque ele vai mandar e vai desmandar. Bom, não tem muito o que falar, né? É basicamente isso que o Casé e a Bela falou, questão do coronelismo e do autoritarismo, mas não tem muito o que falar. Bom, e agora já emendando essa pergunta, pode ser começando pelo João mesmo, eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês me digam esse problema que justamente vocês me comentaram, o coronelismo, esse autoritarismo, e quero que vocês me mostrem ele numa situação atual, algo que aconteceu hoje em dia, que vocês consigam fazer esse paralelo para demonstrar, pra gente entender na prática como isso seria. Cara, você me pegou, acho que eu não vou conseguir colocar nos dias atuais, assim. Olha, acho que nos dias atuais dá pra gente refletir isso, por exemplo, no contexto de uma ditadura, onde o ditador ele tem o poder absoluto e ninguém vai contrário a ele por causa da sua influência e do seu poder. Sim, o coronelismo, ele é, o coronel tá no poder, ele comanda tudo. Então, como o Kazui falou, o contexto de ditadura em si, o contexto de repressão, de tá ali, o governo manda e o pessoal, o povo, a cidadania não tem nada, não tem opinião de nada. É o governo que manda, a pessoa que tá em cima ali que manda. Então é isso, acho que quarta rodada finalizada e acho que agora chegou o momento da gente fazer a nossa eliminação. Né? Vocês querem conversar ou vocês querem dar uma conversada? Então a gente vai dar uma conversada aqui e a gente já volta com o resultado para vocês.
Gente, a gente conversou bastante aqui. Foi complicado, mas assim, teve respostas boas e até que respostas que não deu pra entender tudo bem. Eu acho que isso foi o principal fator aí que deu pra eliminar. E meu voto vai no João Lucas. Então, eu também concordo com o Richard. Eu acho que teve uma explicação ali muito boa e a outra muito rasa. Eu acho que foi o fator principal pra gente conseguir fazer essa eliminação. Eu também voto no João Lucas. Cara, assim, eu acho que o livro, ele é algo bem crítico e que você não é algo que você consegue pegar pra ler assim tão facilmente. Eu acho que pra você ler, você tem que ter uma experiência mais com leitura. Então o João, ele já tinha falado que ele não tinha tanto contato com a leitura e até por isso que ele pode sim ter lido o livro, mas como ele não tinha tanto contato, ele não tem o costume de ler. Então acho que quando a gente fez a pergunta para ele elaborar relacionado o contexto do livro com hoje em dia, ele não conseguiu responder justamente por isso. Então eu acho que por causa disso, e também por uma coisa que você respondeu, que o livro se passa em um lugar, e esse lugar, eu acho que ele tá bem errado, o lugar que você falou. Então, por esse motivo, eu também voto em você, João Lucas. Muito obrigado, tá? E vamos para o último round. Que voz é essa? Então, agora a gente quer que vocês façam uma sinopse do livro, né? Falem o que vocês entenderam ali e tudo mais, enfim. Bom, acho que agora nessa sinopse eu quero algo bem detalhado, como se vocês fossem explicar o livro pra alguém, alguém que não entende nada sobre o livro, como vocês falariam esse livro, como vocês tentariam vender esse livro, que a pessoa realmente lesse esse livro, mostrando pontos importantes, críticas, tudo isso, que vocês puderem mostrar pra gente, seria bem legal. Olha, O Tronco, de Bernardo Leves, ele é um livro que aborda muito sobre o coronelismo, sobre o autoritarismo, e o livro se inicia com o Vicente Lemes, né, que é um juiz. Ele chega numa cidade interior de Goiás, ele começa a trabalhar naquela região e ele começa a perceber algumas coisas estranhas, né, principalmente a corrupção que acontecia naquele lugar, e ele sempre via que tudo sempre estava envolvido ao coronel Pedro Melo. E aí ele começa a investigar, começa a analisar a situação, e ele percebe que todo o poder está concentrado nele, e ele não está fazendo o que é certo. E como o Vicente Lemes é uma pessoa bem altruísta, que sempre quer o bem dos outros, ele vai lá e tenta combater a todo custo o coronel Pedro Melo. Só que isso resulta em o Pedro Melo começar a atacar os cidadãos da própria cidade, onde quem no fim paga isso é os civis, o pessoal cotidiano da região. Porque ele tinha os jagunços, né, que eram os seus capangas, e ele mandou eles para as cidades em forma de retaliação pelo que o juiz estava fazendo, e chegando lá, eles começam a atacar o povo civil, o povo que não tinha nada a ver com a história, e aí por isso que o nome do livro é O Tronco, porque o tronco ele é um símbolo daquela repressão, porque ele era utilizado para torturar as pessoas. Eles amarravam e deixavam lá em cima do tronco. E o final do livro, ele deixa meio aberto, assim. O Vicente Lemes realmente ele não consegue vencer, mas ele deixa aquela fagulha de esperança no leitor de que tem como sim se fazer justiça da forma certa. E por isso que deixa esse tom de esperança no final. Bom, O Tronco é um livro que ele fala sobre o coronelismo, sobre as fraudes e tudo. Ele vai acompanhar o Vicente Lemes, que é o protagonista da nossa história. Ele vive na cidade na Vila do Duro, e nessa vila, existe o coronel Pedro Melo. Eles são da mesma família. Eu não sabia disso, mas quando eu estava lendo, descobri. O Vicente, ele é sobrinho do Pedro. E o Pedro, ele é o coronel ali, só que ele não vive na vila, ele vive numa fazenda próxima a essa vila. E aí, o Vicente, ele tá lá na cidade, na vila e tal, e aí ele começa a descobrir sobre as fraudes da família dele, do Pedro, que coordena ali, que comanda a vila. E aí ele começa a descobrir sobre as fraudes que o Pedro e o Arthur, que é o filho dele, do filho do Pedro no caso, né, e a viúva estão cometendo. Então ele é um cara muito justo, o Vicente é um cara que gosta da verdade ali. Então ele vai atrás de tentar parar o Pedro e o Arthur. E aí tem toda essa história aí da tortura, das fraudes. Tem até o começo que, no segundo capítulo, se eu não me engano, que começa com a morte do Vigiliano, acho que é esse o nome dele, que ele morreu
E aí os caras estavam tentando fazer o inventário lá dele. E aí, só que o Arthur tava tentando fraudar esse negócio, esse rolê todo aí, da morte do Vigiliano. E aí, o livro conta bastante da história do poder do Pedro, que é o coronel, sobre a cidade, sobre a Vila do Duro. Conta bastante sobre essa tortura, toda essa fraude, essa repressão que tinha. Tanto que eles fazem essa metáfora com o tronco, que o tronco, na verdade, é onde acontecia ali todas as coisas mais pesadas. Só que ele também é um símbolo de fortalecimento, né? Eu esqueci a palavra, mas vai fortalecimento. Resistência, isso, resistência do coronelismo. Enfim, vamos retornar aos 5 participantes pra gente descobrir quem era que realmente foi o que mais sabia e que mais leu o livro aí. A gente vai fazer nossa votação. Então vamos lá, nosso voto. Vou começar por mim. Meu voto vai... Levanta um dedo pra mim, por favor, que começa a fase final, só pra gente representar bem isso. E meu voto vai como a pessoa que mais conheceu o livro, Isabela Fernandes, famosa Bela, né? Cara, sabe? Foi difícil. Foi Os dois difícil, falaram foi muito difícil. bem, mano. Falaram muito bem. E tipo assim, acho que eu vou na Bela também. Uma outra coisa também que eu queria pontuar é que, não querendo jogar o gosto de todo mundo, mas para um livro que ele fala muito sobre essa crítica social, que traz muito sobre temas muito pesados, essas coisas, que exige sim uma certa maturidade, um certo nível de raciocínio um pouco maior. O seu personagem favorito, ou que falar mais sobre ser o xerife, e com a justificativa de que porque ele é o bonzinho, ele gosta da lei, ele gosta do justo e do certo, eu acho que é algo um pouco raso pro que o livro exige. Porque ele exige muito de você entender as nuances do personagem. E a Bela, ela falou muito sobre as nuances das personagens, ela falou de um personagem, ela justamente criticou isso, ela falou assim, por mais que eu goste dele, ele só é mais assim, o certinho. E eu gostei de tanana. Já o Kazui, ele só falou, eu anotei, Vicente Lemes. Por quê? Porque ele é mocinho. Foi isso que eu anotei, então meu voto também é você, Kazui. Não, é na Bela. Quem for a pessoa que mais lê esse livro, dê o passo à frente, por favor. Gente, então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma coisa pra falar aí? Eu vou pedir pra todos vocês 5 olharem pra câmera logo na frente de vocês e fazer aí um até breve, né? Quem sabe um dia a gente se encontra, porque possivelmente esse é o nosso último trabalho feito na escola, no ensino médio. Então eu quero que vocês aí... Vamos todo mundo, na verdade, não. Tchau! Mas é isso, Ana. Muito obrigado por esse trabalho. Acho que foi muito divertido gravar isso tudo. Mesmo. Realmente a gente não sabia de nada, tá? Quem tava adivinhando, foi tudo realmente... A gente fez escolhas e acho que é isso. A gente tá muito feliz, é nosso último trabalho, nossa última grande produção assim em grupo. E é isso, espero que você tenha gostado, Ana. Tchau, muito obrigado. Tchau! Vamos voar!